Então, Porto Alegre viveu a maior tragédia da nossa história, né? Uma das maiores tragédias do Brasil. 30% do território de Porto Alegre foi afetado. Cerca de 160 mil pessoas tiveram que deixar, né, as suas casas, o impacto, o prejuízo público de mais de 12 bilhões de reais. Isso é o orçamento do município do ano todo, né? Mais de 20 mil famílias de interesse social tiveram que abandonar, né, os seus lares, ou seja, realmente uma tragédia muito grande e no sentido de oferecer, né, uma resposta rápida, acelerada para essa que foi a maior crise da nossa história, a gente então constituiu em parceria, né, com a Comunitas e criamos o escritório então de gerenciamento de projetos, o escritório de reconstrução e adaptação climática. E aí que vem, né, a questão da oportunidade também, do aprendizado de a gente ter vivido uma tragédia climática, de não só reconstruir, mas já reconstruir com mais resiliência, com adaptação climática. Por isso, na nomenclatura do próprio escritório, ele é de reconstrução, mas ele também é de adaptação climática, né? Para a gente aprender com tudo que a gente viveu e tornar a nossa cidade mais forte, mais preparada. Então foi um desafio, tem sido ainda, né? Porque muitos projetos estão em curso, mas hoje a gente se orgulha de já ter recuperado mais de 90% dos equipamentos que foram totalmente ou parcialmente destruídos. Foram 309 equipamentos. Equipamentos, quando eu falo escola, unidade básica de saúde, as praças, parques, enfim, toda e qualquer estrutura pública que foi afetada totalmente ou parcialmente destruída na enchente. Então, a gente já conseguiu recuperar mais de 90%, conseguimos captar também recursos na monta aí de mais de 4 bilhões de reais decorrente dessa organização, né, de a gente mapear o impacto no território, desenvolver os projetos, fazer os orçamentos, né, de acordo com as tabelas públicas, e a partir disso, então, captar, né, novos recursos, apoios, buscar até parcerias da iniciativa privada, e eu acho que esse foi um grande diferencial do escritório, né? Além, claro, dos recursos públicos, da captação de recursos de financiamentos internacionais, também muitos parceiros privados vieram a se somar, como o exemplo que eu dou de tantas escolas que foram recuperadas todas via iniciativa privada, mas elas foram rapidamente recuperadas através da iniciativa privada, porque a gente teve uma condição no escritório de organizar, então, essa demanda de desenvolver os projetos, desenvolver o orçamento e aí sim passar para o parceiro privado que estava disposto a ajudar a cidade de Porto Alegre a fazer essa construção. E isso fez com que a gente chegasse, então, nesse momento, assim, de ter já, né, em que pese, né, seja muito recente, né, 2024, né, um pouco mais de um ano a enchente, a gente já ter saldo positivos na abertura de empresas, saldo positivo na abertura de empregos, a arrecadação no município já num patamar né, de recuperação, ocupação hoteleira significativa, né? Ou seja, a cidade respondeu e está, né, de volta no caminho do crescimento. Bastante rápido, assim, pegando e comparando com outras cidades do mundo, assim, que tiveram tragédias dessa magnitude, ou semelhante, maior ou menor, há um processo lento e gradativo, porque afinal de contas, imagina, falando de equipamentos públicos, né, dos 309 que foram destruídos, a gente demorou 250 anos, que é a idade de Porto Alegre, para construir, né, essas escolas, essas unidades básicas de saúde. E não é de uma hora para outra, né, não tem uma varinha mágica que execute, que tenha dinheiro suficiente. Então é um processo de muita organização, né, para tu ter o apoio da iniciativa privada, das empresas, das pessoas. Tu tem que mapear os processos, identificar onde, de que forma eles podem ajudar. E para isso a importância, né, dessa cooperação então que a gente fez com a Comunitas no sentido de mapear todos esses processos, identificar e organizar, né, uma governança de cada uma dessas ações para a gente ser muito assertivo e célere e literalmente, né, não prejudicar a cidade. Porque a gente identificou o prejuízo público de cerca de 12 bilhões de reais, né, que foi o custo público, né, da enchente. Mas o custo privado, pelo não funcionamento da cidade, ele é ainda mais significativo. E aí a gente mapeou que ele custa cerca de 3 bi por mês. Se os equipamentos, as escolas, se o aeroporto não funcionar, o prejuízo privado é de cerca mais de 3 bilhões de reais por mês. Ou seja, rapidamente a economia da cidade, ela literalmente afunda. Sim, é um desafio, efetivamente, né? A gente
implementar a grandeza desses projetos, né, o tamanho, o impacto que teve na nossa cidade, e tem uma interlocução muito grande, não é só da Secretaria do Meio Ambiente, né, ou do Urbanismo que eu lidero, mas tem uma interlocução com mobilidade, com a Secretaria, né, da Educação, com a Secretaria da Saúde, tu tem o transporte que foi afetado, tem a questão financeira, né, que envolve fazenda, tem as questões de financiamento, ou seja, é uma cadeia de atores que tem os seus organogramas, o seu tempo, o seu orçamento, o seu modelo de gestão. Então, tu ter que rapidamente, né, startar um processo de recuperação da cidade exigiu muito dessa organização, dessa comunhão de força desses diversos atores, e por isso a importância, né, do escritório da gestão, do apoio, no sentido de desenvolver ferramentas também. Eu acho que esse que foi um grande ponto para a gente ter a parceria, o apoio dos atores internos da administração, dos atores externos, da sociedade como um todo. A gente teve que organizar tudo numa plataforma que se tornou pública para a população acompanhar a evolução das obras, dos processos, dos projetos, porque como é muita coisa a ser recuperada, a gente não conseguiu fazer tudo de uma vez só. Então tinha prioridades, né, um início, meio e fim. E a gente tem que envolver a sociedade de uma forma geral para ela enxergar o tamanho dessas obras, o desafio, né, que a gente tem pela frente. Por isso a importância de a gente concatenar todos os atores e ter uma plataforma pública com todas as informações, com os valores, o orçamento, ter o desenho, a fotografia, né, do local afetado, ter meios e mecanismos de a iniciativa privada a partir da identificação, então, do problema da cidade, do impacto, de quais os equipamentos, qual é o canal de acesso para ela participar, para ela contribuir. Tudo isso foi objeto dessa grande construção, né, que culminou então com o desenvolvimento dessa plataforma, que é o Escritório de Reconstrução e Adaptação Climática. Perfeito, né? A gente teve que fazer, né, uma ação integrada. Eu acho que para a gente ter assertividade e celeridade, né, com que a gente conseguiu alcançar, a gente naturalmente teve que envolver todos os atores desse processo. E os servidores públicos, né, a camada interna, eles são extremamente relevantes, portanto, indispensáveis, porque tem o conhecimento, a propriedade, né, de cada uma daquelas obras, das intervenções, dos projetos. Eles sabem manejar também a estrutura pública para se movimentar, né? Então a gente teve um processo de construção de primeiro um escritório interno, designando atores, responsabilidades, a estrutura jurídica, né, que foi aprovada primeiro, né, na Câmara de Vereadores, depois regulamentada, dando então essa organização, né, do processo, com um coordenador específico para cada um dos eixos, né, os atores responsáveis dentro das unidades de trabalho, e aí, né, em paralelo também esse escritório construído em cooperação com a Comunitas, né, através da iniciativa privada, as consultorias, se conectando com esses atores públicos, mas todos com as funções bem definidas, as responsabilidades, numa estrutura de governança, né, que primeiro havia a validação interna, né, escalando, vamos dizer assim, ao longo da semana, as diversas validações que elas aconteceram ao longo desse tempo de forma muito recorrente, né, porque era muito presente, muitas coisas em transformação acontecendo. Então, uma validação interna, depois uma validação mais externa também com os atores, né, tomadores de decisão da cidade, e depois externando isso para a imprensa, para o público em geral.